Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que é vinho. A gente se pergunta, né, que bebida é essa, que tipo de, que diferença que tem, por exemplo, entre um vinho de garrafão e um vinho de garrafa, que diferença que tem entre um vinho que tem espuma e um vinho que não tem, um vinho que tem açúcar e um que não tem. E essa é uma parte importante para a gente distinguir e poder conversar adequadamente sobre que bebida é essa. Só que é importante dizer, toda vez que a gente fala sobre, não só sobre vinho, mas sobre qualquer bebida, essa fala precisa estar referenciada, precisa estar localizada de onde que a gente está falando, em função de que as leis mudam de país para país, assim como as bebidas na realidade mudam um pouquinho, por isso que a lei muda um pouco. Então é sempre importante dizer, né, o que a gente vai falar aqui vai ser em relação à legislação brasileira. E o que é vinho? A lei brasileira chama-se Lei 7678, na realidade já teve outras leis que a atualizaram, não a derrubaram, mas a atualizaram. Ela é uma lei de 88 e essa lei, conhecida como Lei do Vinho, tem uma célebre frase que diz que vinho é o resultado da fermentação alcoólica do mosto de uva sã, fresca e madura. Frase até meio bonita, meio poética, mas ela nos informa várias coisas. Então vamos ver aí por partes. Primeira coisa que eu acho que é importante de se perceber, que é o resultado da fermentação alcoólica. O que isso está nos informando? Que passa por uma fermentação alcoólica. Ok. Mas ela está informando uma outra coisa ainda, que vinho tem álcool. Não existe vinho sem álcool. Aí é aquela velha história. Alguém sempre vai vir lá com uma garrafa na mão e te dizer, esse não é um caso, mas enfim. Mas olha, eu tenho aqui um vinho igualzinho, tá vendo? Olha, tem rolha, ou skill cap, o que for. É de uva, tem cara de uva, tem cheiro de uva. É vinho e não tem álcool. Mas isso aí é igualzinho com um iogurte e bebida láctea. É um problema, muitas vezes, nosso de não, minimamente não se prestar a perceber o que a gente está adquirindo. E aí não percebe que ali chama vinho, fermentado desalcoolizado de uvas. Fermentado desalcoolizado de uvas. Onde é que isso saiu? De um vinho. Efetivamente era um vinho do qual foi tirado o álcool. E por que não pode chamar de vinho sem álcool? Porque a nossa lei não prevê vinho sem álcool. A nossa e a lei de muitos países, tá? Da maioria. E diferente da cerveja que tem ali, a cerveja sem álcool prevista, vinho não tem um vinho sem álcool previsto. Esse processo é terrível? É danoso? Olha, eu vou dizer que não é dos melhores, né? Para tirar o álcool, a gente acaba aí mexendo com outros compostos voláteis, mas já tem processos mais modernos que tentam limitar o número de malefícios desse processo. Então, quer dizer, tá, posso ter um vinho, um fermentado desalcoolizado de alguma qualidade? Tem, agora tem tal do spin cones, que é umas técnicas mais modernas de extrair o álcool sem mexer muito com o vinho, mas claro, sempre tem alguma diferença. Mas eu diria que, por melhor que seja a qualidade, e aí, se me perguntarem o que eu acho do vinho sem álcool, a gente precisa pensar que um produto em que eu tenho ali 12, estou chutando números aqui, né, para dizer o que a gente costuma ver, 12, 14% da sua constituição de etanol, se tirar isso significa tirar mais do que 10% da sua constituição. Será que isso não faz diferença? Isso faz muita diferença, tá? O álcool etílico vai te dar volume, vai ser de certa forma um meio para o vinho, te dá várias sensações que sem ele acaba deixando o vinho um pouco aguado. E então você está dizendo que quem não pode tomar bebida alcoólica está condenado a nunca tomar vinho. Sim. Eu sei que é um pouco duro falar isso, é um pouco difícil, parece um pouco de preconceito, a gente precisa pensar em todas as possibilidades, mas a verdade é, tirar o segundo maior constituinte, tirando a água, né, tirando o meio, né, de diluição de todo o resto, e achar que vai ficar tudo igual, não funciona.
Eu, pessoalmente, meu pai não podia tomar bebidas alcoólicas por questões de saúde, a maior parte das pessoas né, por questão de saúde, algumas vezes por questões religiosas, mas eu, se não pudesse tomar álcool, a minha vida seria muito mais sem graça, confesso, e provavelmente eu preferiria não tomar essas bebidas, eu não me agrado da forma como elas são. E uma coisa é verdade, você nunca vai tirar álcool do teu vinho top. O meu vinho de R$ 300 a garrafa, esquece, não vai ser, não vai fazer a desalcoolização nele. Então nunca é um grande vinho e o resultado nunca é tão satisfatório. Aqui no Brasil, tinha uma época que tinha uma empresa da Serra Gaúcha que fazia um vinho branco e eu acho que tinha branco, rosé, branco e rosé, eu acho que não tinha tinto. Mas era um processo, a, a moda alemã, sempre eu li num blog sobre isso, até achei engraçado, porque esse vinho foi parte da minha vida, né, já que meu pai não podia tomar bebida alcoólica, acabava comprando esse vinho e era que não podia ser chamado de vinho, né? Mas era um negócio muito ruim, até não era esses vinhos que eles são desalcoolizados dessas formas mais tradicionais, mas ele era feito como uma fermentação interrompida, ele tinha claramente assim presença de uva pouco madura, era vinho ácido, chegava a ser acre, assim, chegava a ser difícil de tomar. E foi uma lembrança de mais de 20 anos atrás e muito presente ainda. Eu disse, nossa, parecia, a gente lembrava também um vinagre, assim, de tão desagradável que era, assim, a falta de equilíbrio daquele vinho era tremenda. Mas, enfim, lamento pelos que não podem tomar vinho, e torço para que eles se regozijem com poder experimentar e cuspir, que é o que todo mundo faz numa degustação, né? Até para não ter, para conseguir degustar e a longo prazo para não ter problemas de saúde, né? Até porque um dos meios para conseguir tomar vinhos a vida inteira é tomar pouco e não tão constantemente assim. Então, vinho é uma bebida que tem álcool e é um resultado, né, da fermentação alcoólica do mosto de uva Sam. Daí a gente vai falar sobre o segundo grande, a segunda grande informação que essa frase nos diz. Só que antes disso eu queria falar sobre mosto. O que é mosto? É algo como um suco de uva grosseiro, não feito o processamento para suco de uva, mas é quase que polpa em algumas vezes, daria para se dizer. É o resultado do esmagamento da uva, tá? Seja puramente o líquido, seja líquido e mais casca. Então, mosto é quando a gente não iniciou a fermentação, depois a gente vira mosto vinho à medida que fermenta, e claro, quando termina, vira vinho. E a legislação diz que é o resultado da fermentação do mosto de uva. E a gente para aqui. Que aí tem uma outra palavrinha importante. O segundo grande aprendizado desta frase é que vinho é de uva. Aí, de novo, aquela clássica cena, sempre tem um parente, um amigo ou amigo de um amigo para chegar com uma garrafa, ou enfim, evocar uma garrafa que viu em algum lugar e dizer, mas você tá vendo aqui, ó, pêssego. Aí provavelmente é uma coisa, embora ele pareça, e seja feito por empresas que fazem vinho, provavelmente é um cooler. Cooler é uma classe de derivados aí do vinho, que tem, né, que é um refresco, efetivamente, a partir de vinho, alcoólico, claro, que tem como maior composto o vinho, como segundo maior composto suco de alguma fruta e água, sem problema nenhum. E também é permitido a adição de alguns compostos artificiais. Poderia fazer um cooler, enfim, sem uso de qualquer substância artificial, mas para o preço e para o público e com o apelo que tem, é meio inviável. Não são matérias-primas obrigatórias, mas acaba tendo. E cooler efetivamente não é vinho. É um derivado de vinho, mas não é vinho. Que eu não vejo problema nenhum. Tal qual o sangria, que é um produto que tem também na nossa legislação, que é um pouquinho diferente, é vinho, suco de limão obrigatoriamente e água, que o pessoal toma na Europa, sobretudo na Espanha, aí para se refrescar. E preferiria muito mais que a gente se refrescasse com bebidas à base de vinho do que com muita bebida ruim que se toma por aí. A outra possibilidade para isso é que
enfim, porque se alguém vai chegar e vai dizer de novo, com uma garrafa na mão ou não, falando que, mas em Caçapava do Sul, porque parece uma fama nessa cidade do Rio Grande do Sul, de vinho de laranja. E ele encontra para vender na estrada e tudo mais, né? Rotuladinho como vinho de laranja, com uma laranjinha na frente. Tá vendo? Existe. São Paulo, interior de São Paulo, tem vinho de jabuticaba, tá vendo? Existe. Bom, então a gente tem que dizer que fermentado de laranja é fermentado de laranja, fermentado de jabuticaba é fermentado de jabuticaba e fermentado de uva é vinho. Nada mais pode ser chamado de vinho, certo? Então, possivelmente sejam esses dois produtos que apareçam aí se dizendo ou não se dizendo, né, isso aí é legal, mas parecendo vinho, e que a gente, por desatenção e falta de hábito de ler sobre as coisas que consome, não acaba caindo numa conversa que nem sempre é feita, porque quando eu não digo que é vinho, tá, embora ele pareça vinho, a gente, né, eu não errei em me dizer vinho, né, foi você que errou em achar que eu era vinho. E aí, por último, o terceiro ensinamento, essa lei tinha um espírito bacana, fermentado da uva sã, fresca e madura. Isso não podia ser levado, até hoje em alguns lugares não pode ser levado tão a rigor, porque, sobretudo na Serra Gaúcha, em tempos mais antigos, com menos conhecimento, menos experiência na realidade, no cultivo de uvas, sobretudo boas uvas para vinhos com mais qualidade, e numa região que às vezes tem problemas seríssimos com excesso de chuva no período de colheita, às vezes para ter a uvação ela não pode estar bem madura, porque vai chover semana que vem inteiro, você precisa colher ela tão simplesmente ok, nada de muito madura. Ou você escolhe ter ela madura e corre o risco de não tê-la muito sã. E um outro problema que se tem é em relação à uva fresca. Nem sempre se consegue nas grandes empresas tanta uva fresca. Primeiro porque é difícil não trabalhar nas horas mais quentes e o calor, claro, como para tudo, degrada mais fácil. Então a gente tenta sempre fugir do calor aí, escolher períodos menos quentes do dia para colher. Mas quando você tem muitos hectares para colher, ou poucos e pouca gente, como é o caso da viticultura aí de base familiar, não tem muito como escapar disso. Você não vai botar 5 vezes mais pessoas para trabalhar para conseguir isso e ninguém vai te pagar por isso. Tem toda uma questão que precisa ser pensada. Não é tão simplesmente por relaxamento que não se faz isso. E aí, nem sempre se tem a uva tão fresca. Eu não acho tão problemático que a uva seja colhida em horas quentes, desde que ela seja reservada, enfim, em lugares frescos, à sombra, não seja compactada, esteja preferencialmente mais ventilada, porque senão acaba, evidentemente, degradando a uva e mesmo permitindo que micro-organismos se desenvolvam e que não são bons para a qualidade do vinho. A questão toda é que uma grande empresa não recebe só a minha uva, recebe a do meu vizinho, da minha comunidade inteira e a das várias comunidades do meu município e da minha região. E aí que é um certo problema para as grandes empresas conseguirem ter tanta uva sendo processada tão rapidamente. Mas era só um problema de planejamento, é só botar ali 10 vezes mais o tamanho da vinícola e tudo estava resolvido. Quem paga isso, né, a gente não funciona. E essa estrutura, é importante dizer, que tirando a nossa realidade de viticultura tropical, ela é usada uma vez por ano em todo o resto do mundo, que não tem safras, mais de uma safra por ano. Então tu imagina tu fazer assim tudo, sempre tem que casar, né, a necessidade técnica com a necessidade financeira, né, porque não vai ser possível fazer ali o melhor dos processamentos, para todo mundo levar ali 1 hora desde que o caminhão chega na empresa, isso não vai acontecer, né, e isso é uma certa limitação das grandes empresas. Também é uma das coisas que justifica de que provavelmente vinhos em maior escala nunca serão os teus vinhos mais qualitativos. Não estou dizendo que eles vão ser ruins, não estou dizendo que eles vão ser péssimos,
Estou dizendo que eles podem ser bons ou mesmo muito bons, mas que dificilmente eles chegam no topo, porque pequenos detalhes acabam fazendo a diferença. Mas esse era o espírito da lei, dizer que a uva tinha que ser sã, fresca e madura. Oxalá seja, mas nem sempre a gente consegue. Tá, então vinho é um fermentado de uva, da uva sã, fresca e madura. Tá, e qual que é a diferença? Vinho é tudo vinho, chega lá na prateleira, é tudo igual. A gente tem que falar sobre uma particularidade brasileira. O Brasil tem uvas, não é só o Brasil, mas principalmente o Brasil, e talvez junto com os Estados Unidos, deve rivalizar aí em produção em grande volume, de uvas de variedades americanas, de origem americana, que são uvas, que isso já é um assunto provavelmente muito conhecido de vocês, de que as uvas americanas são muito legais para comer, são muito boas para suco, para geleia, mas não fazem o melhor dos vinhos, o mais longevo e equilibrado dos vinhos. E a vantagem é que elas são muito rústicas, e produzem bastante e não mudam tanto a qualidade produzindo um montão ou produzindo nem tão montão assim. Elas nunca vão produzir pouquinho, isso é um fato. Ninguém vai pagar para... E nem a uva vai ser muito melhor se ela produzisse menos para fazer um grande vinho de uva americana. Mas é possível fazer um vinho decente de uva americana. E aí é um produto lícito, honesto e que, como tudo, é uma questão de gosto. Você pode gostar ou não gostar. Eu não condeno os vinhos de variedades americanas, porque são a nossa base, deve estar em torno de 80% ainda do que a gente consome no Brasil. Volta e meia a gente vê, mas tinha que arrancar tudo, daí o vinho do Brasil ia melhorar, as pessoas bebem mais. Não, elas bebem porque elas gostam desse. Por duas questões, porque elas gostam e porque elas têm dinheiro para pagar por esse. Se a gente trocasse por vinhos de uvas europeias 100%, o custo subiria. E se eu fizesse uma produção que acompanhasse a produtividade de uma variedade americana, o vinho não seria tão maravilhoso. Talvez seria até pior do que um bem feito de uva americana, colhido assim, com uma colheita racionalmente de uma americana, porque a qualidade, quando começa a aumentar a produtividade num vinhedo, claro que tem diversos fatores ali que tem que ser posto na ponta do lápis, mas o fato é, a qualidade vai cair. Então é um certo mito achar assim que se resolveríamos o Brasil se tirássemos as uvas americanas. E é importante dizer, no lugar que toma 2,1 litro de vinho por ano por pessoa, não é tão normal que as coisas mudem e tenham uma fácil adaptação. É diferente, por exemplo, do Uruguai, que aqui também é latino, é nosso vizinho, mas que toma muito mais vinho do que a gente. Deve tomar umas 10 vezes mais, eu particularmente não me recordo quanto é, mas é muito mais. E aí vocês imaginem, lá para eles já vão absorver essa mudança. A gente provavelmente não vai. E talvez a gente até de 2,1 passe a 1,5, porque vamos tomar menos. Mas enfim, isso é um ponto de vista meu e que tem, claro, o respaldo técnico e sobretudo o respaldo realista, porque fazer conversa para enófilo e conversar coisas que não correspondem muito à realidade nunca resolveu o problema do Brasil. Se resolvesse, a gente já teria 100% de variedades viníferas com sucesso. Mas enfim, e um problema que se tem, isso é uma particularidade sobretudo nossa, tem alguns outros países que fazem também. O Canadá faz grandes vinhos de colheita de uva congelada aí para fazer licoroso, de variedades híbridas, que são cruzamentos de europeias com americanas. Mas isso, a Europa entende que esses vinhos não deveriam ser feitos, e por lá é proibido. Por que é proibido? A história é longa e confusa, inclusive. Aparentemente foi um problema que teve uma contaminação com metanol. Metanol, e se a gente vê lá na fermentação alcoólica, na elaboração do vinho, ele aparece. Ele aparece, quanto mais pectina tem numa uva, mais aparece metanol, porque ele é sobretudo o resultado da degradação das pectinas, que é, digamos, a matéria gomosa da uva. E como a gente percebe, a uva americana é bastante mais gomosa, vamos dizer assim. Mas por isso que as americanas têm mais metanol. E o pretexto da Europa proibir é por causa disso. Mas na realidade o que se conta foi que nunca se linkou um vinho
de variedade americana, inclusive se parecia que eram outros vinhos aí baratos, num surto que aconteceu na Itália, que muita gente morreu, foi parar no hospital. Era sobretudo Barbera, se eu não estou enganado. E parece que foi apenas o pretexto para dizer, ok, não queremos mais uvas com metanol. E mais ainda, veja só, na realidade da Europa, tem muito destilado de destilação única com teor altíssimo de metanol. E quando a gente destila, a gente concentra. E se eles realmente se preocupassem com isso, eles tinham que proibir esses produtos. Ah, mas são típicos nossos. Ou vocês têm cuidado com a saúde, ou não. Típico por típico, daqui a pouco no Brasil nós voltaríamos à escravatura, né? Porque foi bastante típica da nossa. Dizer que é típico não é uma coisa que. Não é um argumento razoável, né? Racional. Mas enfim, fato é, a Europa não produz esses vinhos, não permite que entrem lá. Os Estados Unidos sim, o Brasil sim. E aí é uma confusão. Reina uma confusão de dizer que então o vinho de mesa é vinho de uva americana, vinho comum, vinho fino é vinho de uva europeia. Isso não deixa de ser verdade. A parte que não é verdadeira é que vinho de mesa é apenas o vinho de variedade americana. Porque na realidade o vinho fino de mesa, ele é fino de mesa. E quando eu digo fino, eu posso prescindir da expressão de mesa. Por isso que normalmente a gente vê ali um Cabernet Sauvignon dizendo que é um vinho fino tinto seco, não um vinho fino de mesa tinto seco. Mas ele continua sendo um vinho de mesa, que é nada mais nada menos que o vinho que tem de 8,6 a 14% de álcool. Portanto, o que faz ele ser de mesa não é o tipo da matéria-prima, mas sim a quantidade de álcool. Então, quando a gente tem, mas de uma forma prática, quando se disser apenas vinho de mesa, provavelmente estou me referindo a variedades americanas. Ou mistura, americanas ou híbridas, ou mesmo misturas com viníferas. Antigamente existia o vinho especial, 50% vinífera e o resto, né, claro, na verdade no mínimo 50% vinífera, né, podia ser mais. Mas se entrasse 1% de variedade americana ou híbrida, já teria que ser especial. Hoje não existe mais, hoje qualquer vinho que tenha presença de variedade americana é tão simplesmente vinho de mesa e não vinho especial, não existe mais essa distinção. Eu particularmente achava interessante os vinhos especiais. Embora o nome seja pomposo, né, e pode gerar alguma confusão. É mercadológico de alguma forma. Mas em todo caso aqui, vinho fino, então, é os que é feito de variedades europeias, até um tempo atrás, chamada do grupo das nobres. E aí tinha problemas legais aí, porque inclusive as variedades que não eram no grupo das nobres, tem nobres e superiores, numa classificação antiquíssima. E Taná, por exemplo, não era nobre, acabava entrando como vinho fino. E a nossa lei, felizmente, andou, isso está mais equacionado agora. De todo modo, para este momento, tanto vinho de americana quanto de vinífera é de mesa, só que o de americana não pode ser chamado de nada além de vinho de mesa, e o de vinífera pode ser chamado de fino de mesa, e quando chamado de fino, pode prescindir da expressão de mesa. Tá? Já pus essa questão em concurso e as pessoas erraram, por cristalizar na cabeça que vinho de mesa é tão somente vinho de uva comum. Daí nós tínhamos o vinho de mesa de uvas viníferas, que eram as europeias do grupo das superiores. Vejam que nem não só de uva vinífera, né, de uva europeia se fazia o vinho fino, mas apenas das variedades nobres. E quem fazia essa classificação, até hoje ninguém tem bem claro isso. Mas provavelmente foi o interesse de alguns industriais da época que persuadiram aí as autoridades para dizer que tais variedades eram melhores que outras, numa classificação que não faz muito sentido. E que se fizesse na época, acho que é 60 e alguma coisa, se eu não estou enganado, que teve essa divisão, o mundo mudou, né? E talvez hoje já não faça mais sentido. Tenho certeza que não, né? Foi apenas uma forma light de dizer isso. E o vinho de mesa de americanas, que era que tinha variedades americanas e híbridas. Mas daí nós andamos, tá? E essas coisas ficaram para trás.
Então hoje a gente teria ali, né, vinho de mesa e vinho fino, né, de mesa e apenas vinho de mesa. O que é esse tal vinho de mesa? É o que eu gosto de dizer que é o vinho normal, é um vinho que não tem tanto álcool, nem tem gás, e nem se desse ponto de vista é um vinho, né, que é ok, aquilo que a gente diria unidade vinho, né, o resto é vinho alguma coisa. E vejam que ele chama de mesa, isso aí mais ou menos dá uma ideia do qual era o uso dele. O vinho que ia às refeições, o vinho que ia à mesa, por isso ele chama vinho de mesa. Tá, e se ele não for, quer dizer assim que tudo que tiver menos que 8,6 não pode ser feito. A OIV, Organização Internacional da Uva e do Vinho, tem esse statement de que o vinho de mesa tem um mínimo de 8,5 de álcool, eu não me recordo o número, mas efetivamente ela tem e prevê que podem ser feitos vinhos leves. Isso faz sentido para algumas determinadas variedades, para determinadas regiões que trabalham com vinho com a uva menos madura, o próprio vinho verde. O vinho verde, na maior parte das vezes, não é vinho leve, tá? Um vinho de mesa, efetivamente. Mas quando a gente vê, tem a graduação alcoólica bem mais baixa. Aliás, esse range de graduação é imenso. A gente sai de 9, vamos arredondar para 9 para 14, são 5 graus de diferença. E 5 graus faz muita diferença. É como se você adicionasse uma cerveja numa taça de vinho ali, proporcionalmente aumentando 5% de álcool. Pô, é bastante. Mas antigamente era 10 a 13, a gente harmonizou com o Mercosul e acabou considerando como essa faixa. E eu particularmente vejo isso como positivo. Tá? O mundo tem caminhado para vinhos com menos álcool, por questões de saúde, e não vejo... Inclusive aqui no Brasil, quando deixou de ser 10, se parou de adicionar, de fazer a chaptalização, né, que é aquela prática que a gente pode comentar em outro momento, de adicionar açúcares exógenos da uva para aumentar a graduação alcoólica. E aí vejam que a gente tinha, basicamente, muitas vezes apenas para poder enquadrar o vinho como um vinho de mesa, o que era uma coisa menos interessante, literalmente. Agora, além disso, quando se pôde vender o vinho com menos álcool, por isso que hoje vocês vão ver muito dos vinhos de mesa, os não finos, né, os que são de uvas americanas, estão com a graduação mais baixa. O que se percebeu? Vende mais, custa mais barato, não precisa pôr açúcar, fica mais leve e as pessoas, enfim, acabam consumindo mais. Foi, do meu ponto de vista, um ganho essa legislação. Mas favorece a uva menos madura? Na realidade não, porque inclusive os limites de chaptalização mudaram e diminuíram. Não é, uma coisa não está atrelada à outra, não. Depois nós temos o vinho, né, como tem um de mesa de 8,6 a 14, daí se não é o de mesa, ele pode ser o leve de 7 a 8,6, como eu estava dizendo. E aí depois nós temos licoroso. Licoroso é o quê? Doce, não. Licoroso, licor, a própria palavra licor ali da bebida quer dizer álcool, quer dizer alcoólico e não doce. Tá? E acaba que a gente licor é doce, que vinho licoroso a gente imagina que é porto e sabe que é doce e acaba confundindo as coisas. Na verdade, licoroso é uma bebida mais alcoólica. Por isso que é o vinho com mais de 14%. Todo vinho com mais de 14% vai ser licoroso? Imaginem uma situação, uma safra maravilhosa, vocês com uma uva espetacular, essa uva amadureceu plenamente e acabou batendo os 14% de álcool. Foi a 15%. O que faz com essa uva? Vai ter que fazer licoroso necessariamente? Pô, talvez sairia um grande vinho de mesa. Aí a gente conseguiu flexibilizar e chamar isso de vinho nobre. Ele é uma exceção, ele é previsto aí para acontecer em grandes anos, quando a uva amadurecer bem. E é um vinho que tem daí de 14 a 16% de álcool, evidentemente não adicionado, né? Álcool próprio do açúcar da uva, advindo da maturação. Aí, nós temos mais algumas coisas? Temos. Frisante é algo como um vinho de mesa com pouco gás, tá? Essa é uma tradução literal minha da lei.
Aliás, não literal não, uma tradução livre minha, né? Mas é basicamente como se fosse um vinho de mesa com gás. Esse gás é adicionado artificialmente? Não, não tem nada que diga que ele só é adicionado artificialmente. É um erro que as pessoas costumam cometer. O frisante pode ter gás de uma fermentação única aprisionado, de uma segunda fermentação, mas isso não é um processo que sai muito barato e esse vinho tem um valor baixo. E aí acaba sendo, na maior parte das vezes, gás adicionado, mas nada impede que ele fosse com gás natural, gás de fermentação. E aí o que ele diferiria do espumante, então? Quantidade de gás. Tá? O espumante tem mais gás, o frisante tem menos. O espumante tem no mínimo 4 atmosferas de gás, enquanto o frisante tem menos do que isso. Que não quero entrar nesse porém agora, só para a gente conseguir localizar onde a gente está. E outra coisa que existe, mas isso aqui vocês podem até não considerar, vinho gaseificado. Seria o equivalente a um espumante que tem mais gás, portanto não seria um frisante, em que você adicionou gás. Mas eu nunca vi um no mercado. Se eu sei, é o caviar, eu só sei que ele existe, nunca cheguei a ver. Em alguns outros países isso não é tão incomum, tá? Várias vezes tem aí pressupostos espumantes que são com gás adicionado. E depois os vinhos compostos, composto com o quê? Se ele fosse bom não era composto com nada, né? Era só de uva, né? Que o vinho fermentado da uva sã, fresca e madura. Não, tem grandes vinhos compostos no mundo. Barolo Quinado, por exemplo, que é o vinho que recebe ervas, e aí como recebe ervas não pode ser classificado como um vinho de mesa. E a nossa lembrança mais clara de um vinho composto vou falar a marca comercial, Martini, Vermute, tá? Vinhos que vão receber algumas adições. No caso do Vermute aí, álcool, que não necessariamente é vínico, e vou dizer que nunca é, porque né, não tem viabilidade financeira de fazer isso. Ainda não vi alguém que esteja disposto a pagar por um grande vermute todo feito de vinho, ou de derivados, né, da uva do vinho, que ele obrigatoriamente tem que ter vinho. Mas né, álcool, o vermute tem aí álcool e ervas, e minimamente losna como erva. Então isso é um vinho composto, não tem nada de errado com ele. Tem aí quinados, que são esses vinhos mais amargos, são bem comuns na Europa. Gemado, muito comum em Portugal, volta e meia se vê vinho gemado. E não há nada de errado com eles, tá? Eu sou fã de Barolo Quinado, e digas de passagem, Barolo Quinado não é barato, por isso que eu não tomo várias vezes. Mas é um vinho espetacular. Pensa em um Barolo, que é um vinho extremamente encorpado, com um toque de açúcar e amargor. É um vinho muito gostoso como um vinho doce. Que talvez vai até além do doce para sobremesa. Parece que é um vinho doce para tomar efetivamente. Para mim, para minha concepção, para o meu gosto, é um vinho muito legal de parar para experimentá-lo como ele é mesmo. Depois, quanto ao teor de açúcar, nossa lei dizia até um tempinho atrás que vinho seco era o que tinha até 5 gramas de açúcar. Seco, né? É óbvio que não é aquela piada de pavê, né? Que é o da garrafa que acabou, né? Não, vinho seco, essa expressão é na prática de enologia a gente vai dizer, já acabou, secou o açúcar, terminou os açúcares fermentescíveis. Zerou? Não. Tem um monte de açúcares um monte é um certo exagero, mas tem vários açúcares que eles não vão ser fermentescíveis pelas leveduras, até podem ser pelas bactérias, mas se tudo der certo eles vão ficar quietinhos lá, e eles acabam restando. E mesmo um restinho de frutose acaba ficando. Frutose é um pouquinho menos fermentescível que glicose. E aí a gente tinha um limite de até 5 gramas por litro. Demi-sec de 5 a 20 e suave 20 above, né? Não tinha limite, era 20 para cima. Detalhe importante para falar disso, e tem muito sommelier que fala bobagem em relação a isso. Diferencia doce de suave. Vinho suave é aquele que adiciona açúcar. Vinho doce é o vinho feito lá da uva sobremadura, coisa e tal. Não há diferença. A concepção de suave para o mundo dos vinhos é a concepção de doce.
se confunde, muitas vezes se confunde aí com vinho menos encorpado. A minha avó mesmo dizia, né? Ela tinha um gesto com a mão muito típico e às vezes ela queria um vinho que não era que não era doce, mas que era suavezinho. Era um vinho leve, era um vinho aveludado, não era um vinho agressivo, era isso que ela queria dizer. Então a palavra, tentem evitar a palavra suave aí, se referindo como um vinho, digamos, atenuado de características, porque ela evoca doce. E vinho suave é vinho doce. E não há diferença em relação a isso. Tem diferença de processo aí de alguns vinhos doces naturais, que são vinhos licorosos, feitos com uva seca, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver que eles têm açúcar, de fato, são suaves. Mas podem ser chamados de suave da mesma forma, e é outra questão. A forma de elaboração não é o que define se ele é suave ou se ele é doce. Suave é doce, e ponto. Eu pego muito no pé disso, porque o que há de sommelier, youtuber, como é que é agora, instagramer, falando bobagem e ainda passando adiante para 30 mil pessoas, 100 mil pessoas, 100 pessoas que seja. Informação errada não se passa. Se não tem certeza, a gente não fala. Isso é um princípio básico da humanidade, ou deveria ser, né? De hoje em dia não é tão básico assim. A gente logo compartilha e quando vê, falou bobagem. Isso também caiu, tá? A nossa última lei diz que um vinho seco tem até 4 gramas de açúcar por litro. O DMC que aumentou um pouquinho o limite, claro que reduziu, né, o limite básico, né, a partir de 4 até 25 gramas por litro. E o suave teve um limite, tá, de 25 até 80 para variedades viníferas. E para as variedades americanas, né, o céu é o limite. Mas é interessante dizer, né? Eu particularmente não vejo por que essa distinção. Se tem tanta diferença assim. Claro, o vinífera tende a ser mais qualitativo, mas o próprio fato de ser feito com a vinífera já tem uma distinção importante. Eu não sei se eu teria feito a distinção. Mas o fato é que 80 gramas por litro já é bastante açúcar, tá? Um vinho suave, docinho, 60 gramas. 80 tu tá com vinho bem doce. Mais do que isso, tu tá com xarope, tá? E aí precisa dizer que quanto mais põe, mais vende. Por isso que não é anormal que os vinhos aumentem, né? Os vinhos comuns ali, suaves, embora saia um pouco mais caro, vende mais, ou seja, isso compensa. Aumentem um pouquinho o limite. E tinha aí a região aí tradicional de Santa Catarina tinha vinhos suaves, assim, que você tomava e percebia, não precisava ninguém para analisar que você via. Nossa, tem mais de 100 gramas, 120 gramas de açúcar nesse vinho, não tinha como tomar. E aí, mercado é mercado. Eu posso criticar o vinho e não gostar, mas tem quem compre. E quando baixou o álcool, aumentou o açúcar, estouro de vendas, tá? Não adianta a gente querer. Mais uma vez, inclusive, fazendo relação com aquele assunto de uvas americanas, não adianta querer ali, né, dar murro em ponta de faca. E esse é o nosso produto que vende bastante. Estava conversando com um amigo esses dias sobre quanto que respondia vinho de mesa na venda do supermercado em que ele é o head sommelier. Muito. Não quero falar em números nem na rede. Quanto, daí alguém emendou a pergunta, tá, e quanto disso é vinho suave? Era 80%. Então, é o que as pessoas tomam. Quem sou eu para ser o que vai dizer que elas têm que tomar outra coisa e sem açúcar? Outra questão que temos que suscitar. O que é varietal? Várias vezes as pessoas pensam o contrário. Varietal é aquele que não tem variedade definida. É o que tem variedade definida, tá? E em oposição à assemblagem é o que tem mistura de vinhos. O que é o varietal, então? 75% como mínimo de uma única uva, qualquer que seja ela. Tá, e os outros 25%, que pode ser qualquer coisa do mesmo nível. A lei é bem clara em dizer isso. Podia ser, antigamente, quando tinha lá a uva das nobres, era sempre assim, tinha vinho nobre o vinho de uva nobre tem que ter outra complementando, no mínimo de qualidade igual. E por que 75? Porque não 100, se é um de uma só, porque 100. Bom, gente, aí tem que dizer que operacionalmente isso aí seria meio problemático. Imagina o dia que tu produz lá um pequeno produtor, tem lá Cabernet Sauvignon e Merlot, e sobra um pouquinho de Merlot aqui, falta um pouquinho de Cabernet e os tanques não podem ficar com uma grande câmara de ar, você põe um no outro, né? Vai fazer o quê? E
isso é parte desses 25 aí que podem não ser varietais. E uma outra questão, e hoje a gente já tem mais tranquilidade, consciência e tranquilidade para falar sobre isso, é que vinho varietal é algo do Novo Mundo. Claríssimo, e por isso que o vinho da França não chama... bom, serve esse aqui é um Bordeaux, da denominação Blaique, que é Côte de Bordeaux, e ele até diz aqui no contrarótulo da importação as variedades, 34 Merlot, 34 Cabernet, 32 Malbec, praticamente um terço, um terço, um terço. Esses cortes é definido, aproveitando, pelo produtor, tá? Podia ser 10, 10, 60, 30, isso é indiferente, tá? É o produtor que decide. Mas, como eu dizia, o europeu ele tá se importando com se esse vinho tem a cara da região, não a cara de uma variedade única. E para ele ter a cara da região, o ano que a uva Cabernet não dá bem, você precisa diminuir ela e aumentar a outra. E isso faz com que eles não se interessem por vinhos varietais. E faz com que eles façam grandes vinhos de assemblagem. E esse é vamos dizer que o European Way of Wine, né? O modo europeu de pensar no vinho. Pensar como um produto de localidade que precisa ser completado. Mas eu aqui estava definindo ainda a varietal. Pois vamos voltar lá. O vinho varietal é uma coisa... Eu precisei fazer isso para a gente poder explicar o que eu quero dizer aqui. O vinho varietal, ele é essa coisa muito do Novo Mundo, de ter uma única variedade. Qual a possibilidade de que uma única variedade seja muito espetacular, suprema e mais perfeita do que a mistura de várias outras com várias qualidades diferentes e que podiam ser somadas e fazer um vinho único e muito melhor? Baixa. E aí esses 75% talvez sejam importantes, e hoje a gente está muito claro, já nem se faz muito mistério falar disso, que eles são usados para a gente dar pequenas afinadas aí em, enfim, aumento de aromas, talvez um pouco mais de acidez de alguma outra uva e por aí vai. E frequentemente, a única parte que eu não gosto muito desses 25% é que quase sempre eles são usados para dar cor. Mas também não recrimino. Por quê? Porque o consumidor ele quer cor em tudo, ele quer que tudo seja muito colorido. E aí você pega lá a Pinot Noir, que é uma variedade que costumeiramente não tem muita matéria corante, a forma dela de ser, o que não quer dizer que ela é leve. Então, sempre se diz que Pinot Noir é leve, mas não é bem verdade isso. Romanée Conti é 100% Pinot Noir, é um vinho para décadas. Mas até Pinot, o pessoal quer coloridão. Aí o que faz? Toca lá Antelota, que é uma variedade super colorida. Taná mesmo, se não tiver problema com aumentar um pouquinho a tanicidade, Taná é extremamente colorido. E por aí vai, né? Mas é um artifício, é uma possibilidade. Eu não vejo problema nenhum em tomar um Cabernet Sauvignon que não seja 100% Cabernet Sauvignon. E mais do que isso, eu preferia que a gente tivesse muito mais vinhos que não dissessem o que era, ou que dissessem que fossem um corte definido, claramente. E não fossem varietais. Mas daí a questão que sempre vem, o que é melhor? Varietal ou assemblagem? Ai, ai, ai. Uma pergunta complicada. Não é complicada na realidade, a gente precisa conseguir, primeiro, mostrar para as pessoas que a forma europeia de fazer isso é uma junção dos melhores. Esse é bom nisso, esse é bom naquilo, esse é bom naquilo, eu junto todos e isso aí fica muito melhor. E aí a gente tem que dizer que o Novo Mundo nem sempre faz isso. E tem um certo hábito de juntar, esse é ruim nisso, esse é ruim naquilo, esse é ruim naquilo. Se eu juntar tudo, a soma fica melhor que cada um sozinho, mas o vinho em si não fica um grande vinho. E é o que acaba acontecendo algumas vezes. O que não quer dizer que necessariamente seja uma junção de vinhos aleatoriamente ou de restos, mas efetivamente é que normalmente na nossa realidade os assemblagens, né, os cortes, são vinhos ou vinho de lote, como chama em Portugal, são vinhos inferiores para se ajudar a melhorar um pouquinho. Não vejo problema nisso, mas certamente não chega no melhor vinho. Agora, se tu comparar um vinho desses com um vinho varietal superior, é claro que o varietal superior vai ser melhor. Então tem que ter um pouco de cuidado em recriminar esses vinhos, que na nossa realidade quase sempre são inferiores, mas que não invalida a técnica e não invalida que a gente faça no Brasil grandes vinhos de assemblagem. E, aliás, eu diria que grandes vinhos jamais serão varietais. Jamais é um exagero, mas muito provavelmente não serão varietais.
que excelência se obtém juntando as coisas que valem a pena. E não a coisa que vale a pena, né? Então, só para ficar claro aqui, né, esses vinhos podem ser chamados aí de seleção ou de corte ou mesmo de coupage, como é na França, e coupe é golpe, é corte efetivamente. E tem que ter muito claro isso, né, que o europeu... Champanhe, vamos lá, se eu dissesse que vinho assemblagem é o pior que tem, nunca tomem champanhe, é um corte. Clássico corte. Inclusive um corte de brancas e tintas, até para fazer rosé, né? Rosé de branco e tinta é o pior que tem. Nem sempre. Não quero entrar bem na discussão sobre champanhe ainda, porque nem não é bem assim que eles usam um pinozão tinto com chardonnay e fica rosézinho, não é bem verdade. Mas ajuda a gente a pensar que tem que ser um pouco menos preconceituoso, de uma forma geral. Bom, e espumante? Não vou falar sobre o frisante, eu vou falar sobre o espumante efetivamente. Classicamente um produto de segunda fermentação. Mais clássico ainda, um produto de segunda fermentação na garrafa. Né? Não é tema para agora, mas a primeira vez que se fez espumante, que não foi em Champagne, foi no sul da França, foi em Limoux. Era um vinho que se engarrafava, se parou a fermentação, se engarrafava, não necessariamente parava, mas efetivamente se engarrafava ele fermentando, e ele aprisionava o gás. E aí lá em Champagne isso acontecia acidentalmente, à medida que o frio fazia a fermentação parar, engarrafava o vinho, secou, tá pronto, e quando aquecia, né, quando o tempo mudava, novamente fermentava e explodia garrafas. Tá? De uma forma rápida, é isso que é espumante. E claro, começou sendo em garrafa, né? E como esse método foi conhecido como um método, né, em que se faziam os champanhes, era um método champenoise. Champenoise quer dizer champanhês. Assim como a gente não pode usar champanhe, a região de Champagne também reservou o uso da expressão champenoise para apenas os espumantes de método tradicional de champanhe. Aliás, para ser champanhe só pode ser de método tradicional e só eles podem usar essa expressão. Hoje a gente pode dizer que é método tradicional. Alguns países têm expressões equivalentes. Talento, na Itália, por exemplo, é o espumante de método tradicional de melhor qualidade. Mas ele pode então, né, o espumante natural é o quê? O espumante de uma segunda fermentação. Faço um vinho, adiciono açúcares e leveduras, isso é a forma moderna, né? Não tão moderna assim, mas enfim, já mais racional. Aprisiono isso, seja num tanque, quando a gente chama, na nossa realidade, de método Charmat, seja em garrafa, quando a gente chama de tradicional. O que é importante dizer? Esse gás tem que ser da fermentação e que há vários outros métodos de fermentação em grande recipiente, Chaussepie, Martinotti, mas aqui na nossa realidade se faz o Charmat e quase em todo mundo se faz o Charmat. E vários inclusive são muito parecidos, com variações pouquinhas. Basicamente hoje no mundo se fala em duas coisas, tradicional, que era o antigo Champenoise, Charmat, e algumas vezes método ancestral, que é uma fermentação que não para, vem ser engarrafado e terminar na garrafa e gerar o gás. Exceção a essa regra, espumante moscatel. Por quê? Porque ele é um espumante de fermentação única e não só única quanto interrompida. Por isso que ele fica com menos álcool e fica com açúcar. Pode ser adicionado também, mas o mais corrente é que o açúcar seja a sobra da fermentação alcoólica interrompida. Por curiosidade, assim, de um modo rápido, a interrupção se dá por baixa temperatura e filtração. Tem que ter cuidado que espumante tem graduação de açúcar diferente. Felizmente a nossa lei finalmente entrou com a categoria Nature, que nós não tínhamos há um tempo atrás. Nós tínhamos a primeira das graduações como extra brut, de 3 a 8 gramas por litro. Mas é interessante que a gente normalmente tinha essa ideia que o brut era o mais secão, né? O amargão, que a gente dizia que não é amargo, é seco, é sem açúcar, né? E não é tão sem açúcar assim. E até pode ser um pouquinho mais sem açúcar, mas o range dele aqui de doçura é grande, tá? Entre 8 e 15 é praticamente o dobro e tem bastante diferença.
A maior parte do nosso espumante brut está em 12 gramas por litro. Isso não é um número cabalístico, é um número que você já percebeu que é o que o consumidor gosta. Inclusive do que diz que gosta do mais seco, do bonzão lá que não toma o doce, gosta de um pouquinho adocicado. Estou dizendo que ficam doces, mas que tem uma suavização com a quantidade maior de açúcar. Então, Natura era com 3 gramas de açúcar por litro, Extra Brut 3 a 8, Brut 8 a 15, Seco ou Sec ou Seco 15 a 20, Sec porque o francês usava, que é a mesma coisa. Demi-Sec, e não temos na nossa lei Demi-Seco, que é meio engraçado. O espanhol, por exemplo, fala em semi-seco. 20 a 60 gramas e doce no mínimo 60 gramas por litro, e não havia limite superior. Importante dizer que essas categorias também variam de país a país, igualzinho como era para o vinho, tá? E em alguns lugares tem aí dry, extra dry, que às vezes a gente olha assim, nossa, extra seco pra gente, na maior das vezes é um seco. E um sec, se eu não estou enganado, já é um demi-sec. Volto a dizer que isso depende de país para país. Então não fecha bem com as nossas classificações. E também não podíamos deixar de falar, não é vinho, mas é suco de uva, até para diferenciá-lo do que é mosto, e para não dizer que vinho sem álcool é um vinho que é suco de uva, e para não dizer que vinho comum é igual suco de uva também, não tem nada a ver. A melhor forma, vamos dizer assim, de fazer suco de uva é um aquecimento delas, é um processamento a quente. Tá? Você vai pegar a uva, vai desengaçar, vai esmagar, vai passar num trocador de calor em torno de 60 graus, depende de cada protocolo de cada empresa, mas o calor vai fazer o papel de difusão da matéria corante, de outros compostos da casca pro líquido, né, pro que era então mosto. Aí você faz a prensagem disso e tira um líquido colorido, doce, agradável, e isso se chama método Welch. Para quem já foi para os Estados Unidos e já tomou suco de uva, provavelmente viu isso aqui escrito na garrafa. O Welch é uma empresa, se eu não estou enganado, é a maior produtora de suco de uva do mundo, e é a empresa que ditou o suco de uva para o mundo. O suco de uva deles é gostoso, é fresco, tem um aroma de fruta bem característico, sobretudo porque eles usam a uva Concord, que é a uva que mais se usa para suco, que tem a cara do suco de uva americano. E que tem um outro suco que parece muito com esse, o suco do Brasil. O suco do Brasil é um produto de excelente qualidade. Quando feito para exportação, sobretudo tenta se usar a uva Concord, mas a que a gente mais produz é a Isabel, então acaba sendo a nossa base Isabel, e Bordeaux para dar cor. Então essa costuma ser assim o trio que aparece no nosso suco de uva, que é excelente, que não perde para o suco americano. Mas esse é o processo Welch. Quando a gente falar tem só essa forma, não. Tem um que chama-se método Flanzy. Claude Flanzy é do nosso tempo, inclusive. É interessante a gente ver assim, que a tecnologia não parou, assim, embora a tecnologia analógica seja um pouco tradicional ainda, ela não parou em 1800, ela tem se modernizado, e Flanzy é um grande estudioso, tem um livro grande, chama-se Enologia, Fundamentos Científicos e Tecnológicos, um livro um pouco cansativo até, porque é um grande compêndio de diversas pesquisas sobre uvas e vinhos, mas também sobre estudos do próprio Flanzy. E Flanzy tem 2 grandes obras para enologia, obras não digo de livros, mas de estudos que ele fez. O primeiro deles, maceração carbônica. Ele que reavivou e que estudou e que teve esse processo, que não é um processo que a gente vai comentar agora, tornou-o da forma como a gente vê hoje. Tá? E produção de suco de uva por um método que leva o seu nome, que é um método de maceração sulfurosa. O que é maceração sulfurosa? Sulfur aqui, sulfur, né? Enxofre. Adições massivas de dióxido de enxofre, que é aquele conservante para vinho. Conservante é uma outra coisa que as pessoas falam, às vezes, mas a CO2 é corrosivo, faz mal. Gente, a dose faz o veneno e faz o solvente de alguma forma. Nas doses que se usa em vinho não faz nada disso, mas de fato o SO2 em altas doses ele tem
a propriedade de ser bastante solvente, ele acaba mesmo com a película da uva e ele sequestra a cor. Então, quando tu faz esse processo, tu pega as uvas esmagadas, desengaçadas, põe uma dose altíssima de anidrido sulfuroso, que fica um cheiro horrível, e fica um líquido cinza com umas cascas cinzas. Daí você esmaga isso, guarda. Até quando? Até que tu precise. E aí a necessidade comercial que vai te dizer, opa, precisa desulfitar mais suco. Aí desulfita, o SO2 vai para níveis normais e possíveis assim para conservação. O suco fica roxo de novo e nós temos suco de uva tão integral quanto de método de aquecimento, quanto do Welch. Mas é claro, o do Welch costuma ser melhor. Mas a maior parte dos sucos integrais aí de maior volume são feitos dessa forma. Que não tem problema nenhum, que não faz mal para a saúde, tá? Porque essa dose imensa vai cair fora, fez seu papel, não tem problema nenhum. E inclusive ajuda a ter suco por mais tempo. Se fosse fazer todo o suco para quente, imagina processar tanta uva assim, além do problema de processamento, que teria que ter um equipamento em escala muito maior, esse suco vai ter que ser engarrafado. É difícil guardar o suco de uva sem ser engarrafado. Algumas empresas têm, e é difícil, tem que estar sempre de olho, pode fermentar, pode explodir tanque e tudo mais. Então, provavelmente ele teria que ser engarrafado. Onde é que põe todo esse suco? Até que se venda, tudo que aconteceu ali em 2 meses de safra, que você vai fazer para um ano inteiro, é complicado. Por isso que industrialmente esse método acaba aparecendo aí para os sucos que vão ser usados mais adiante. Tá, e podia concentrar? Podia, mas nem todo mundo tem concentradora. E concentrar também tem características, acaba tirando algumas características, né? Um pouco, mas acaba, enfim, mexendo um pouco na característica do suco e cada um faz o que é possível, né? Que é o que está no seu alcance. Então não tem problema nenhum. E o suco concentrado, inclusive, pode ser feito a partir desse suco. Provavelmente seja, porque na verdade, a maior parte das vezes ele é aquecido e depois já logo concentrado. Só que as concentradoras são grandes empresas, então não cabe para uma empresinha ter a sua concentradora, isso não é realidade. As empresas pequenas normalmente vão fazer por método de aquecimento e às vezes um método de panela, que chama, que é uma panela extratora, que inclusive acaba acrescentando um pouco de água no suco, porque ela vai fervendo a água, extraindo com o vapor, e vapor é água, né? Mas não faz um suco muito pior, não. Muitos estudos se fizeram para viabilizar esse suco como um suco de uva integral, até mesmo valorizando a agroindústria familiar. E assim a gente mais ou menos conseguiu dizer o que é vinho. Conseguiu separar do espumante, conseguiu entender que vinho de uva americana para alguns países não existe, para o nosso existe, que só muda um pouquinho o nome, mas que está na mesma categoria lá, né, de vinho de mesa. E que, inclusive, isso eu não comentei, pode ser feito espumante, licoroso e tudo mais. E espumante foi alvo aí de um processo judicial aí para o pessoal da Uva Guete, que fez espumante pela primeira vez de uva americana. E lá no regramento infra, uma portaria do Ministério da Agricultura dizia que tinha que ser de uva fina, espumante fino, isso não está na lei. Ganhou na justiça. E hoje tem muito espumante de Niágara aparecendo aí. E o Woodgate é bem consolidado. E eu não tenho nada contra eles, né? Acho que é mais um produto que tem por aí. Eu tenho contra o preço, normalmente é um pouco caro. O Woodgate, o de Niágara, nem tanto. Mas assim a gente conseguiu entender, ou minimamente separar o que é cada coisa e poder aí organizar melhor as ideias sobre esse mundo do vinho. Então, obrigado e que façam um bom proveito desse conteúdo e que leiam rótulos, assim a gente acaba aprendendo o que é cada coisa.